Olá, galera do Colégio Santa Rita, primeiras séries do ensino médio. Vamos aqui dar continuidade às nossas videoaulas e essa já é a videoaula de número 9, que é o professor Cláudio Roberto. As videoaulas aqui são aulas de história. Vamos dar continuidade à temática trabalhada, ou seja, Roma Antiga. Conteúdo trabalhado na videoaula anterior e vamos dar assim prosseguimento a essa temática Roma Antiga. Vamos aqui trabalhar o Império Romano do Oriente. Na aula anterior, nós falamos do declínio, da queda do Império Romano, do Ocidente, invasões bárbaras. O ano foi 476, é a data oficial, porque a capital, a cidade de Roma, foi invadida, foi saqueada por um dos povos bárbaros, os Érulos, os invasores Érulos. O Império Romano do Oriente sobreviveu. Sobreviveu 11 séculos, sobreviveu toda a Idade Média. Vamos aqui tratar do chamado Império Romano do Oriente, ou melhor, Império Bizantino. Recebeu essa nominação em alusão ao nome antigo da capital, Bizâncio, que passou a ser Constantinopla. Vamos falar, portanto, do grande Império Bizantino. O Império Bizantino é o mesmo Império Romano do Oriente. Foi o que sobrou do velho Império Romano. O Império Bizantino ele atravessou toda a Idade Média. Nós vamos estudar aqui a sua origem, a sua expansão, o auge e a decadência do Império Bizantino. E vamos fechar essa temática falando um pouco ali do legado cultural romano. O maior, o principal legado cultural. Vejamos, o Império Bizantino durou da divisão do Império Romano, que aconteceu no século IV, no ano de 395, quando o imperador Teodósio dividiu o Império Romano em dois, e se estende até o século XV, mais precisamente 1453, considerado a queda do Império Romano do Oriente, o Império Bizantino. Vamos ver a origem do Império Bizantino? Se vocês analisarem esse mapa, nós vamos ter aqui a porção ocidental do Império. Essa porção ocidental do Império Romano, ela sofreu as invasões bárbaras e entrou em decadência. A decadência das instituições políticas, econômicas, culturais e sociais romanas, com as invasões dos povos bárbaros. Vamos lembrar que essas invasões elas já vinham acontecendo desde o século II, se estenderam pelo século III e se intensificaram nos séculos IV e V. No ano de 313, ou melhor, no ano de 330, o imperador Constantino, no ano de 330, resolveu transferir a capital do Império Romano da cidade de Roma e escolheu no Oriente a cidade de Bizâncio, uma antiga colônia fenícia, uma cidade de uma localização geográfica bastante privilegiada por ser uma rota de passagem dos navios comerciais oriundos da Ásia, utilizando-se o Mar Negro. Esses navios eles paravam obrigatoriamente aqui em Bizâncio, por ser uma rota obrigatória. O Estreito de Bósforo é que vai dar acesso ao Mar de Mármara e, consequentemente, ao Mar Egeu e Mar Mediterrâneo. E acabava que Bizâncio se tornava um centro comercial importante. Muitos navios por aí ficavam, aportavam e distribuíam comercialmente os produtos oriundos do Oriente. A exemplo das especiarias, dos temperos, da seda, das joias, brocados. E, portanto, Constantino escolheu a cidade de Bizâncio para ser a nova capital. Essa transferência se deu no ano de 330. Constantino queria que ela se chamasse Nova Roma. Inclusive, mandou construir obras em Bizâncio segundo o modelo romano. Porém, após a morte de Constantino, a população de Bizâncio, em homenagem ao imperador Constantino, preferiu nominá-la de Constantinopla. E assim, durante todo o longo período que foi sede da grande capital do Império Romano do Oriente,
recebia essa nominação de Constantinopla. Era a capital. Essa mudança dessa capital foi no ano de 330. O imperador Teodósio, no ano de 395, resolveu recriar a capital no Ocidente, Roma, e dividiu o império em dois: Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, entre seus dois filhos, Acádio e Honório. Acádio ficou com o Ocidente e Honório com o Oriente. Só que o Ocidente já estava sofrendo ocupação, invasão dos povos bárbaros, as instituições já estavam decadentes desde o início, desde o século II, atravessando o século III, IV. E depois dessa divisão do império, que aconteceu no ano de 395, imperador Teodósio, depois dessa divisão, o Império Romano do Ocidente não durou mais nem um século. No ano de 476, foi a queda do Império Romano do Ocidente, quando Roma foi invadida por um dos povos bárbaros, os ébrios. Fato esse que marca, segundo a historiografia mais tradicional, uma queda do Império Romano do Ocidente. Já o Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino, não sofreram tamanha invasão dos bárbaros, não foi afetado, sobreviveu 11 séculos, atravessando toda a era medieval, do ano de 395 a 1453 somente, quando caiu. Então o Império Bizantino, o Império Romano do Oriente, passou a ser chamado de Império Bizantino em homenagem ao nome antigo da cidade, da capital, que era Bizâncio. Enquanto o Ocidente fragmentou-se em vários pequenos reinos bárbaros, como bem mostrado no mapa, o reino dos povos anglo-saxões, reino dos francos, reino dos visigodos, reino dos vândalos, reino dos suevos, os visigodos aqui, os francos, os burgúndios, os ostrogodos, são os reinos bárbaros. Esses reinos da Europa medieval ocidental acabaram passando por profundas mudanças no plano de social, comercial, a decadência das atividades comerciais, havendo um processo de ruralização, de construção de uma nova ordem na Europa ocidental, que é a ordem feudal, feudalismo. Enquanto o Império Romano do Oriente sobreviveu 11 séculos, mantendo um caráter, uma intensa atividade comercial, continuou se tornando um centro importante, urbano, e o poder político despótico nas mãos dos grandes imperadores considerados quase como divindades. Então nós podemos dizer que o Império Bizantino, o Império Romano do Oriente, tem como característica básica uma mescla de elementos ocidentais e orientais, elementos romanos, gregos e asiáticos. No campo religioso, cristianismo. Apesar do cristianismo assumir ao longo do tempo alguns elementos diferenciados do cristianismo no Ocidente. Portanto, esse é o Império Bizantino, que teve, durante toda a sua existência, Constantinopla, a cidade de Constantinopla, muito bem localizada, uma cidade portuária importante, no Estreito de Bósforo, cercada por uma imensa muralha, uma grande muralha, e bons portos, que tornava Constantinopla um centro irradiador de comércio. Em destaque, percebemos aí nessa imagem de que seria Constantinopla, do Hipódromo de Constantinopla. Um entretenimento bastante praticado, bastante prestigiado pela população de Constantinopla. As corridas no Hipódromo de Constantinopla, corridas de cavalo. Atraía centenas e centenas de pessoas para assistir esses espetáculos aqui no Hipódromo de Constantinopla. Vamos aqui falar do apogeu do Império Bizantino. O apogeu do Império Romano do Oriente. Esse auge foi no século VI depois de Cristo. A
Aqui nós colocamos as dinastias que governaram o Império Bizantino ao longo de 11 séculos. A partir da primeira Teodosiana, quando o imperador Teodósio havia dividido o império no ano de 395 e seu filho Arcádio foi o primeiro imperador dessa dinastia teodosiana. Essa dinastia durou até 457. Aí vem a dinastia Leonina. E o auge do Império Bizantino aconteceu justamente durante essa dinastia justiniana, que teve como principal imperador o Justiniano, que governou, que reinou o Império Bizantino no ano de entre os anos de 527 a 567. O Império Bizantino, portanto, atravessou toda a Idade Média com as várias dinastias, e a última dinastia bizantina foi a dinastia Paleóloga, que teve o seu último imperador, Constantino XI, o imperador que foi morto, inclusive, quando os turcos invadiram Constantinopla no ano de 1453, pondo fim a esse império. Nós vamos aqui destacar o principal imperador do Império Bizantino. Vamos aqui tratar do reinado de Justiniano. Mais uma vez, lembrarmos que a primeira dinastia foi a Teodosiana, a segunda, Leonina, e a terceira dinastia, a dinastia Justiniana, que teve como imperador de destaque o imperador Justiniano. Justiniano, ao governar o Império Bizantino, ele conseguiu ampliar as fronteiras do Império Bizantino. Está nessa cor laranja o Império Bizantino em sua extensão, que pegava territórios da Europa Oriental, da Ásia, região sírio-palestina, do Egito, norte da África, portanto, o Império Bizantino, cuja capital, a cidade de Constantinopla. Entre as principais realizações do imperador Justiniano, do governo de Justiniano, que reinou entre os anos de 527 a 565 d.C., o Justiniano pegou as antigas leis romanas e deu uma adequada, uma atualizada. Essa atualização das antigas, nós sabemos que o maior legado dos romanos foi no campo das leis, né? Os romanos se destacaram na forma estrutural e organizacional das suas leis. E o Justiniano aproveitou essas leis antigas de Roma, atualizou, adaptou a nova realidade do Império Bizantino e criou o Corpus Juris Civilis, ou Corpo do Direito Civil, também chamado de Código de Justiniano. Esse Código de Justiniano seria uma espécie de uma magna carta, uma constituição, que passou a reger, regulamentar, normatizar a vida social, política do Império Bizantino. Importante fonte para o campo do direito e uma base de estudos, porque o Corpus Juris Civilis, ou Código de Justiniano, iria influenciar bastante as leis do mundo ocidental, portanto, bastante apreciado, estudado nas academias dos cursos de direito. Código de Justiniano, a maior contribuição do Império Bizantino no campo das leis. Uma outra realização importante de Justiniano foi a construção da Catedral de Santa Sofia, que atravessou com a sua solidez ao tempo. Foram várias as igrejas construídas no Império Bizantino no reinado de Justiniano. Porém, destaque para essa magnífica obra arquitetônica, a Catedral de Santa Sofia. Mais uma vez, lembrá-los que a religião predominante no Império Bizantino, oficial, era o cristianismo. Porém, mais uma vez, é importante compreendermos que a religião cristã do Império Bizantino, ao longo do tempo, vai
apresentando alguns elementos diferenciados e uma forte intervenção do imperador nos assuntos clericais. Nós chamamos isso de cesaropapismo, vamos já tratar. Durante o governo do imperador Justiniano, diante das obras que foram construídas, tantas, portanto, a necessidade de ampliar a receita do império, do Estado, levou a um excesso de impostos, o que causaria revolta à população. E uma das revoltas de maior destaque foi no ano de 532, revolta popular chamada de Revolta de Nica, que significa vitória, aos gritos de Nica, a partir do hipódromo de Constantinopla, quando uma vitória duvidosa e, portanto, causando insatisfação ao público que assistia uma corrida. E uma vitória duvidosa de um dos cavalos seria o estopim para que acontecesse essa revolta, tendo como causa geral insatisfações da população em geral com relação aos excessos de os altos impostos. A população revoltada, após provocar uma grande baderna no hipódromo, rumaram ao palácio e houve uma ação enérgica por parte do poder contra os rebeldes, havendo, portanto, um grande massacre e contenção a essa revolta. A chamada Revolta de Nica, no ano de 532, portanto, marcou esse governo. A revolta do estopim aqui no hipódromo de Constantinopla. E a população revoltada, ao sair do hipódromo, a massa em direção ao palácio do imperador, e o movimento acabou sendo sufocado pelo imperador. Uma outra característica do Império Bizantino foram os elementos que o cristianismo vai adquirindo de forma diferenciada do cristianismo no Ocidente. Essa diferença, somada ao cesaropapismo, que é cada vez mais uma interferência do imperador bizantino em assuntos clericais, em intervenção na igreja, vai levar a acontecer no ano de 1054 um episódio que nós chamamos de Grande Cisma do Oriente. O Grande Cisma do Oriente foi a divisão do mundo cristão entre a Igreja Católica Ortodoxa do Oriente, chefiada não mais pelo Papa, seria um rompimento ao Papa, e passou a ser chefiada pelo Patriarca de Constantinopla, e a Igreja Católica Apostólica Romana, que continuava administrada de forma geral pelo Papa, sediada assim em Roma. Esse cisma foi a primeira divisão que o cristianismo teve. Primeira divisão interna. Aqui nós temos o atual patriarca Bartolomeu I e o Papa da Igreja Católica Apostólica Romana atual, o Papa Francisco I. Portanto, os chefes das duas igrejas, portanto, até hoje permanecem. O surgimento, portanto, o cisma deu origem à Igreja Católica Ortodoxa do Oriente e à Igreja Católica Apostólica Romana, essa grande divisão que aconteceu. Vamos aqui falar do fim do Império Bizantino. O Império Bizantino durou até o século XV, como nós havíamos falado, atravessando, portanto, toda a Idade Média. O Império Bizantino vai ter o seu fim, a origem, em um império que iria surgir aos poucos aqui na região da Anatólia, o Império Turco. Povo não árabe, mas de religião muçulmana. O islamismo, nesse povo turco, vai dar unidade política ao império que vai assumir domínios expansionistas. No século X, os turcos ocupavam essa região aqui da Anatólia. E ao longo do tempo eles vão se organizando politicamente, dando origem ao Império Turco, o Império Turco-Otomano.
O Império Turco iria invadir, ocupar, incorporá-los aos seus domínios políticos imperiais, as regiões até antes pertencentes ao Império Bizantino. A essa região antes pertencente ao Império Bizantino. O Império Turco vai tomar a cidade de Constantinopla no ano de 1453. A cidade de Constantinopla, muito bem protegida por uma imensa muralha de 22 quilômetros, com 96 torres, essas torres fortificadas, uma espécie de guaritas, para dar sustentação ou segurança à grande cidade comercialmente desenvolvida e capital do Império Bizantino. Século XIV, essa expansão turca, ao longo da região dos territórios bizantinos, vai reduzir o Império Bizantino à cidade de Constantinopla. No século XIV, portanto, o Império Turco, o Império Otomano já ocupava territórios antes pertencentes ao Império Bizantino. O sultão Maomé II lidera um grande exército, uma grande empreitada, uma grande expedição militar, cujas intenções seria invadir, ultrapassar as muralhas de Constantinopla e dominar esse imenso império. Os turcos bem armados, com armas de fogo, se utilizando de avanços militares na época, as armas de fogo já acontecendo, vão fazer investidas militares contra as muralhas, e aí, com as vitórias, os turcos vão invadir a cidade de Constantinopla, pondo fim ao império que durou 11 séculos, sendo o último imperador bizantino, o Constantino XI, o último imperador bizantino, que foi inclusive morto nesses embates militares, quando os turcos tomaram a cidade de Constantinopla, fechando assim esse Império Bizantino. Vamos aqui rapidamente fazer um destaque, alguns elementos culturais mais importantes do Império Romano. Os romanos, eles têm características culturais, religiosas, similares à cultura grega. Os romanos, ao incorporar a Grécia como parte de seu território, de seus domínios, os romanos iriam assimilar, aprender. Foram influenciados por toda a cultura grega. Mas o maior legado cultural romano mesmo foi no campo do direito. Lembrá-los que a profissão de advogado surgiu em Roma Antiga. Quando no século V, naquelas lutas plebeias, ainda durante a República, século V a.C., durante a fase da República, e as lutas plebeias é a conquista de direitos, e uma dessas ações do Estado romano foi criar as leis das 12 tábuas, leis que passaram a serem acessíveis às populações romanas. Porém, surge um profissional que passou a desenvolver a atividade de interpretar as leis e orientar aqueles que delas precisam às autoridades judiciais, surgindo assim a profissão de advogado. Cícero, o grande orador romano, foi responsável por fundar a primeira instituição que daria formação àquelas pessoas que iriam trabalhar no campo do direito. Por isso ele é considerado pelo direito, pelos advogados, pela advocacia,
como o pai do direito. Temos aqui a Lei das 12 Tábuas e tantos outros éditos dos magistrados e leis que foram importantíssimas, que iriam colaborar para as futuras leis do Ocidente. Então, as leis atuais do mundo ocidental, ela tem como uma fonte inspiradora as leis de Roma antiga. Eu diria assim, portanto, que o direito foi o maior legado romano. Alguns outros elementos culturais romanos importantes, no campo da arquitetura, por exemplo, a arquitetura romana, que também se inspirou na Grécia, a construção de arcos, construções que simbolizavam vitórias triunfais de territórios dominados pelos romanos, o Coliseu, os aquedutos, construções cuja a função dessas construções era escoar a água das fontes até a cidade para abastecer a população. Os templos, as estradas, quantas estradas romanas foram construídas, pavimentadas com pedras, para dar acesso às regiões mais longínquas do Império, que faz lembrar a frase "todos os caminhos levam a Roma". Muitas dessas estradas ainda hoje preservadas na Europa. A religião romana tem uma grande inspiração na religião grega. Os romanos passaram a cultuar, pelo menos até a época do imperador Teodósio, quando mesmo transformou o cristianismo como uma religião oficial de Roma, mas até lá a crença romana era de divindades correspondente às mesmas divindades gregas, apenas latinizaram os nomes. As principais divindades romanas, Júpiter, rei dos deuses, correspondia a Zeus na Grécia Antiga. Juno, rainha protetora das mulheres, correspondia a Hera na religião grega. Vênus corresponde a Afrodite, deusa do amor. Marte, deus da guerra para os romanos, Ares na Grécia. Plutão, deus dos mortos do mundo inferior. Hades, lá na Grécia Antiga. Netuno, deus dos mares. Poseidon, na Grécia Antiga. E assim os demais deuses romanos, os deuses Vulcano, a exemplo do deus Vulcano, deus dos metais, da metalurgia e do fogo para os romanos, Hefesto para a Grécia e assim por diante. Ceres, deusa da colheita e da agricultura, que era Deméter na Grécia Antiga. Daí o nome cereais vem de Ceres, pelo fato do nome e a sua atribuição, a deusa da colheita, da agricultura, né? Então, essas são as principais divindades cultuadas pelos romanos, pelo menos até o ano de 395, quando o imperador Teodósio iria transformar a religião cristã na religião oficial do Império Romano. Mais uma vez, lembrar aos nossos alunos das primeiras séries do ensino médio do Colégio Santa Rita, da nossa plataforma do Sistema Farias Brito de Ensino. Vamos aproveitar desse tempo de quarentena e vamos nos utilizarmos dessa plataforma, fazer as nossas atividades, os exercícios, bem como o nosso livro-texto, que apresenta exercícios dessa temática nas páginas 34 e 35 do volume 2, primeiro ano do ensino médio. Encerramos assim a civilização romana. Nas nossas próximas videoaulas nós vamos estar trabalhando a Idade Média, a nova ordem econômica, o feudalismo, vamos falar dos reinos bárbaros, destaque para o reino dos francos, que tornou-se no seu auge o Império Carolíngio. Vamos falar aí de todas essas da cultura medieval, portanto, das estruturas políticas, econômicas, culturais e sociais da era medieval, ou melhor, da Alta Idade Média. Forte abraço a todos, portanto, e até a nossa próxima videoaula.